Pai, em nome de Jesus, aqui está teu filho, Senhor, que a tua palavra flua através dele, Senhor, que ele seja um canal nesse lugar, nessa hora, para a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui, que vieram com uma expectativa no coração de receber diretamente de ti, Senhor. Nós queremos te agradecer pela disponibilidade, Senhor, do coração do Franco e do teu coração, Senhor, que já vem ministrando essa palavra no coração dele, Senhor. Nós queremos te agradecer. E sabemos que vai ser um tempo abençoado aqui, porque a tua presença é muito forte aqui, Senhor. E nós sabemos, Pai, que tudo que o Senhor faz é bom, agradável e perfeito, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua vida em nós e pelo agir do teu Espírito Santo nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Amém, amor. Obrigado. Boa tarde. Pai, Jesus seja com vocês. Ele estava me lembrando aqui, quer dizer, tentando me lembrar a primeira vez que eu falei numa reunião de mulheres. Falei, meu Deus, qual foi a primeira vez? Tantos anos falando, né, em vários encontros. Foi no Chile. Foi um encontro de mulheres na década de 90. Eu acho que eu não tinha nenhuma experiência de falar para mulheres no Brasil. Aí lá no encontro, lá no Chile, viajando, né, sabe aquela coisa, o pessoal diz que missionário brasileiro, né? E aí me engancharam uma tarde para falar no encontro de mulheres, lá em Santiago. Era uma tarde. E eu fui. De homem só tinha eu e meu intérprete, porque naquela ocasião o castelhano não rolava nada. E eu fui com o meu intérprete e tive uma experiência muito especial. Por quê? Porque quando terminou o encontro, uma das líderes dessa denominação que nos convidou, né, o bispo lá, um homem chamado Juan Lizama, e ele juntou todas as congregações, né, uma corporação que ele chama, é uma denominação pentecostal, e ele juntou todas as mulheres de todos os lugares e tinha uma liderança, né, uma liderança que cobria, assim, que representava as mulheres todas ali presentes. Uma única mulher representando. E essa mulher foi muito tocada por Deus. E eu lembro que quando eu cheguei na casa onde eu estava hospedado, o pastor falou assim comigo, Franco, uma das pessoas, você falou o nome, uma pessoa muito querida, minha amiga até hoje, falou, está chorando, rapaz, está chorando muito, não parou de chorar ainda. Enquanto acabou, acho que umas 6 horas, era 10 horas da noite, tocaram para a casa dele dizendo que ela estava chorando. Eu falei, está chorando porque Deus deve estar ministrando o coração dela. Mas no dia seguinte, ela continuou chorando. E ele falou, olha, sabe aquela senhora, tal, segue chorando. Olha, está chorando ainda? Ele está chorando. E eu falei, Deus está movendo, né, cara? Que bom que Deus está falando com ela. E ela chorando copiosamente. Aí, no terceiro dia, ele me chamou. Ela falou, Franco, a gente precisa fazer uma visita a fulano. Eu falei, por quê? Porque ela teve recente agora no Brasil. Esteve na tua casa, Lúcia, inclusive. Ela segue chorando. Eu falei, como assim? Já tem 3 dias que ela segue chorando, segue chorando. Aí nós fomos fazer uma visita. E descobrimos, então, por que ela chorava tanto. Em que momento Deus tocou o coração daquela mulher, né, daquela conversa à tarde com as mulheres. Bem, eu acredito que essa foi a primeira vez que eu falei, né? Eu sei que muita gente estranha, principalmente nesse tempo, um homem está falando com mulheres, mas se você pegar a tua Bíblia, você vai ver que todos os ensinos para as mulheres são os homens que estão comunicando aqui, né? Os ensinos que eu digo, os mandamentos, a didaquê, o mandamento apostólico é Pedro escrevendo, é Paulo escrevendo, e Paulo não só escreve para as mulheres, né? Parece que nem é casado, mas está escrevendo para mulheres. Mas Paulo orienta também, tanto Tito quanto Timóteo, também comunicar às mulheres. Tito ele usa até um cuidado assim, especial. Ele vai falar que Tito deve ensinar as mais velhas, para que as mais velhas ensinem as mais novas. Acho que é um cuidado com aquele discípulo, né? Para ele não ficar ali exposto ali, ou sei lá, não trazer nenhuma complicação. As mulheres, nos dias de Jesus, elas eram propriedades dos homens, né? Haviam pelo menos 3 pares de relacionamento bem distinto, bem claro. Qual era? Pai e filha. Então, a filha
O filho também era propriedade do pai, mas a filha, ela nunca é emancipada, ela nunca deixaria de ser propriedade, porque ao casar, ela se tornava propriedade do seu marido. E se porventura, por alguma questão, alguma guerra, alguma outra situação, uma dívida, que às vezes podia ser dívida também, a mulher se tornava, então, propriedade de um senhor. Né? De um senhor. Eu estava aqui no início também, e aí me lembrei, acho que foi uma das irmãs que estava ministrando louvor, foi você que falou da mulher, foi você que estava ministrando no início, não foi? Da mulher samaritana lá no poço, lá em Sicar. E eu me lembrei que o primeiro nome dado a Deus, o primeiro nome dado a Deus, registrado na Escritura, foi uma mulher que deu. Foi uma escrava, inclusive, que deu. Essa não era nem esposa e nem filha. Era escrava de Abraão, de Sara. Agar. Você lembra de Agar? Então, Agar, lá em Gênesis, capítulo 16, eu até peguei ele rápido, eu falei, eu tenho certeza que o primeiro nome dado a Deus foi a mulher que deu. E está lá em Gênesis 16, versículo 13, o que Agar, depois do momento, ela está revoltada, ela quer fugir de Sara, lembra? Ela está chateada, ela tenta uma fuga, ela foge, mas aí o Senhor intervém, o Senhor fala com ela, envia um anjo lá para falar, e ela então no versículo 13, ela vai dizer assim, então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de, aí deu um nome para Deus, tu és o Deus que vê. Então, tu és o Deus que vê. Eu acho muito interessante, por quê? Porque eu acho que mais do que o homem, as mulheres, elas em vários momentos pensam que são invisíveis, né? São invisíveis, tanto para o marido quanto para as demais pessoas, filho, às vezes tem filho. Né? O drama é o dilema da mulher invisível. Não sei se você já ouviu falar sobre esse dilema, que a mulher faz, parece que ninguém está vendo, ninguém está assistindo, ninguém está aplaudindo. E eu me lembrei aqui de Agar, que é essa pessoa que deu esse nome para o Senhor. Né? Tu és Deus que vê. Então, eu gostaria de começar dizendo assim, Deus está de olho em você. Amém? Deus te vê. Deus vê tudo em você. Deus vê todas as coisas em você. Você diz amém ou não? Amém. Deus ele cuida da tua vida e Ele está atento a tudo, as tuas lágrimas, as tuas dores, tudo que ninguém vê, Deus vê. Tudo que ninguém está vendo, Deus vê. Mesmo que você fuja, Ele está de olho em você. Tá? Amém ou não? E por que o tema, Franco? Por que o tema criada com propósito, né? Eu falei com a Aninha lá fora, eu falei, filha, muito provavelmente eu não termino esse assunto hoje. Não consigo, porque Deus encheu tanto meu coração, e quinta-feira eu acordei assim, e Denise estava deitada, ainda era bem cedo, eu falei, tá tudo bem? Eu falei, não, está tudo mal. Garganta queimando. E eu falei, rapaz, o que eu peguei, o que eu arrumei aqui? Né? Aquele fogo na garganta. E Denise falou, o que é? Eu expliquei a ela, falei, filha, minha garganta está um fogo. Está queimando. Na hora, o que vem na cabeça, eu sei, vou falar o que vem na cabeça. Vocês entendem isso mais do que eu. Né? Vê assim, tu vai ficar de virose pelo menos uns 7 dias aí, no mínimo, de molho. Então, teu compromisso sábado, teu compromisso domingo, teus compromissos todos já era. Tá? Mas eu tenho por hábito o seguinte, não ouvir essa voz. Denise sabe como é. Denise até diz assim, Franco é incrédulo. Franco, eu sou incrédulo. Para muita coisa, eu sou cético mesmo. Então, eu quebro, na hora, eu digo assim, eu falo com Deus assim, meu Pai, tem misericórdia de mim, tu sabes dos compromissos que eu assumi, seja comigo, tem misericórdia. E eu falo para o meu corpo. O salmista não diz assim, bendiga a minha alma ao Senhor, ele não ordena ele mesmo. Então, eu dei uma ordem para o meu corpo, eu falei, olha, reage, sujeito. Eu disse, direto, eu falo isso direto. O pessoal acha graça, olha, de verdade, a última vez que eu fiquei doente, eu não me lembro, assim.
doente, de ficar acamado, de ficar impedido, né? Eu lembro de 2 momentos, a gente está lá em Pôr da Folha, no sertão, todo mundo com Covid, e eu tinha um compromisso de fazer uns vídeos e terminei aquele compromisso. Eu só peguei Covid quando voltei para casa. Porque ali o tempo, eu acordava e dizia assim, olha, Franco, reage em nome de Jesus. Corpo, em nome de Jesus, reage, você precisa servir ao Senhor. E falei isso na quinta-feira. Então, quinta-feira foi meio assim, mas na sexta já estava inteiro. E hoje é sábado, nós estamos aqui, para a glória de Jesus. Mas eu estava com o coração cheio, porque quando Deus me dá uma pausa assim também, é a hora dele me encher. É a hora de eu parar, de orar mais, de atentar mais, de ficar mais quieto, até porque ninguém fala, tá com virose, aí fica lá quieto. Então, o pessoal dá uma trégua, né? E é o momento que eu fico mais à vontade. Então, é um tema... Deus encheu o meu coração com esse tema. Com esse tema. Eu tenho uma cidade no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, descendo Porto Alegre, indo para o Uruguai, tem uma cidade chamada Camaquã. E ali, já desde 2017, eu sou convidado, acho que menos, 2015, 2016, eu vou ao encontro de homens lá em Camaquã. Então, você imagina um auditório com uns 400 gaúchos. Bate! Alguns vão de bombacha, vão de chimarrão fica rolando assim na reunião. Assim. Isso é um encontro de homens. Então, eu vou nesse encontro de homens já faz muito tempo. E, num desses encontros, eu, antes de ir para o encontro mesmo, que começa a ficar tarde, entra pela noite, ou ao dia seguinte, eu fui o barbeiro. E lá, atrás do barbeiro, tinha uma guitarra assim, pendurada, assim, muito bonita. Uma guitarrona pendurada assim. E eu olhei assim, fiquei admirado. E o barbeiro falou comigo assim, gostou? Eu falei, cara, é linda. Guitarra linda. E ficou uma decoração muito bonita, né? Mas eu falei com ele assim, só tem uma coisa. Ele, o que é? Que é observação, né? Crítica. Eu falei, cara, o lugar da guitarra não é ali. A guitarra ela não foi feita para enfeitar a parede de barbearia. Na verdade, tem um monte de coisa que a gente pode usar como decoração, mas ela está fora do seu propósito. Sabe aquelas mulheres que gostam de aqueles vidrinhos com semente, que fica enfeitando na cozinha assim? Tem gente que gosta na cozinha, fica enfeitando com semente. Semente enfeita. Mas o propósito da semente nunca foi enfeitar a cozinha. Nada contra a tua cozinha, nada contra a tua semente. Eu só estou falando de propósito. A semente, o propósito dela não é aquele. Você pode pegar um sapato e pendurar na tua parede, sei lá. Pendura o sapato, pendura o que você... Decora o que você quiser. Só que não é o propósito. Não é o propósito. Então, quando uma mulher... Na verdade, quando qualquer pessoa ela ignora o seu propósito, se ela ignorar o seu propósito, fatalmente ela vai ficar fora de lugar. Ela não consegue ocupar o lugar dela, exercer o papel dela, inclusive, quando ela não sabe o seu propósito. E aí você pode achar que é muito simples alguém, ou uma própria mulher mesmo. Para mim é fácil, eu sei que uma mulher significa ser mulher, eu sei que é ser uma mulher, mas eu conversei com um rapaz lá sobre o propósito da guitarra e acabei entrando na vida dele também. Uma coisa curiosa é que no ano seguinte eu fui para esse encontro e aí, para minha surpresa, eu sempre viajo com um dos músicos, levo Rafinha, levo Flecha, e estava Rafinha, meu genro, né? Flecha também estava. E aí, nesse segundo encontro, quem é que está lá no palco, lá, esperando assim, Rafinha para tocar? A guitarra do barbeiro. Foi muito interessante, porque aí nós conversamos e ele falou, aquela visita foi decisiva para mim. Eu sei, não só a minha guitarra está aqui, não, a minha vida está aqui. A minha vida está aqui. Agora a minha vida tem um propósito, né? Desde que o pecado entrou no mundo, que nós perdemos toda a nossa identidade. Não é simples, parece um tema simples. Assim, todo mundo sabe o que é, sua identidade. Não é assim, não.
Você pensa que é assim, mas não é assim. Eu falei, por que, Franco, que a gente tem tanto problema com a nossa identidade? Eu de verdade, eu não sei, uma coisa até que eu oro a Deus. Eu falei assim, por que será que a gente tem tanta dificuldade? Mas uma coisa que eu julgo que é fundamental e que atinge a mulher, primeiramente, antes do próprio homem, embora o texto aqui narra Adão, e quero ler com você Gênesis 3:10. Uma frase simples daquela do homem, que se deve lembrar. Deus vai procurar o casal e ele se esconde, ele pega uma folha para cobrir sua nudez, né? E a desculpa que ele dá, o argumento que ele dá para Deus, foi essa aqui, no versículo 3:10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, me escondi. Ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo, me escondi. Inclusive, é a primeira vez que você vai ler a palavra medo na Bíblia. O medo entrou aí. O homem não sabia que era medo, até ele experimentar essa morte espiritual. Aí o medo entra na história humana, né? Algo aconteceu aí. Mas eu quero chamar a tua atenção não para o medo. Eu quero chamar a tua atenção para o externo, interno. Aquilo que é vida interior e vida exterior. Por quê? Porque Adão está tentando cobrir alguma coisa. E eu te garanto que não é um tema simplesmente vou cobrir porque eu estou nu, né? Eu penso que existe uma nudez nossa, do nosso interior, que muitas vezes a gente tenta cobrir de forma exterior. E aqui começa um conflito tremendo. Dá até para escrever um livro. Estou terminando um livro chamado Criação de Filhos. Criando filhos para Deus. Na verdade, o tema é criação de filhos. Mas daria para escrever um outro livro, por isso que eu falei que encheu tanto o meu coração. Porque o drama do interior e do exterior, daquilo que é visível, daquilo que é invisível, acompanha agora o homem desde sempre. E não há um ensino sequer na Escritura onde você não vê claramente um confronto entre interior e exterior. Aquilo que é visível, aquilo que é invisível. Desde o começo, desde os primórdios. Você vê a história de Caim e Abel, eles oferecem oferta a Deus. É muito interessante porque eles oferecem a Deus algo visível a Deus. Algo visível, uma oferta visível, né? Do fruto da terra, fruto de animais. Diz que Deus olhou para Abel, para a sua oferta, e se agradou. Ele olhou para Caim, para a oferta, não sei, parece que Deus dá uma mirada primeiro dentro. Depois ele vê o externo, o exterior. E aí você vai andando pela Bíblia e vai vendo os confrontos que Deus dá a Israel, depois que ele ordenou os sacrifícios, os holocaustos, mas ele chegava em algum momento e falava, eu detesto sacrifício. Meu Deus, foi tu que mandou fazer. Eu detesto o holocausto quando vocês desprezam as coisas mais importantes. Quando você despreza a misericórdia, quando você dá esse desprezo, eu detesto. Então você vê que o homem vive esse drama de querer mostrar algo exterior que muitas vezes não corresponde com o seu interior. E toda vez que o homem tenta mostrar exteriormente algo que não está sustentado dentro dele, interiormente, Deus reprova. Quando você vê Pedro, capítulo 3, lá da primeira carta, falando da beleza da mulher, então, por que eu digo que está muito forte na mulher? Porque nada se compara com a mulher nesse sentido, amado. A mulher tem uma força muito grande no que diz respeito àquilo que é externo, aquilo que é visível. Parece que essa nudez ela vive mais do que o homem. Esse drama do exterior, do interior, do visível e invisível, parece que na mulher isso é muito mais intenso, porque ela quer estar sempre bem, ela quer estar sempre bela, ela quer estar no visual, ela quer apresentar sempre, sempre. A vida de uma mulher é um drama impressionante no que diz respeito à beleza. Eu já cheguei à conclusão que mulher, inclusive, parece que ela se enfeita para outra. Parece que ela está mais preocupada com o que a outra mulher vai dizer do que o próprio homem vai dizer. Seu marido. Estou falando sério.
Uma preocupação. E tem coisa que a mulher observa que eu fico assim, impossível uma mulher falar um negócio dele. Eu lembro de uma ocasião, Denise ligar para, acho que para a irmã dela, coisa e tal, e conversando, papo de mulher pelo telefone, né? Não era WhatsApp, não, era telefone mesmo. Ah, eu vi uma foto sua aqui. Foto minha? Aí estavam citando uma foto antiga. Com que sandália que eu estava? Eu falei, eu não acredito que a outra vai responder com que sandália. A outra respondeu, tu estava com essa sandália assim, assim. Eu sabia que eu estava com essa sandália. Meu Deus! Quando que um homem vai ver uma foto e o outro vai perguntar, tu se lembra qual tênis que eu estava? E agora, com o advento da telinha, elas dão um zoom assim, ó, e vê os detalhes que ninguém vê. Então a mulher ela é muito mais focada nessa coisa do visual. Ela está muito mais focada do que o homem. É um negócio, mas vocês não podem... Eu acho difícil vocês contestarem esse fato. Vocês concordam comigo ou não? E você vai ver impressionante como essa coisa do interior e do exterior, elas estão atreladas, né? Elas estão atreladas. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho com você sobre visão, né? A visão que te choca. O que mais choca você quando você vê? Agressão te choca? Sim ou não? Sim. Qualquer tipo de violência acho que é chocante, né? Guerras, tragédias. Você vê a imagem assim. Alguém me falou de a gente vinha para cá, 4 mulheres dentro do carro, eu dirigindo. Tem assunto que não acaba mais. Alguém falou, cara, viu, o negócio caiu, quebrou a coluna do cara. Então deve ser, que cena chocante. Eu fico imaginando as caras, né? Porque tem coisa que é realmente chocante, agressivo demais, né? A violência física choca mesmo. E agressão de qualquer tipo, guerra, violência contra o corpo. Agora, se bem que tem violência que é gratuita, que não é a violência assim, de uma tragédia, de uma guerra, de uma violência, assim que eu digo, de conflito na rua, né? Tem violência que é de graça. Por exemplo, o UFC é uma violência de graça. Vocês concordam comigo ou não? E quando a pessoa comete uma violência contra o seu corpo, assim, por causa de uma estética? Já viu alguém que violentou o corpo para ficar bonito ou para ficar diferente? Já vi um cara que é igual um gato. Aí fiquei assim, mudou a cara todinha, ficou igual uma onça, sei lá, um gato. Tem uma figura dessa aí, não tem? Acho até que eu ouvi dizer que morreu. Tinha, né? Já não tem mais. É um tigre? Tinha. É um tigre. Mas já vi que tem outras que parecem um demônio, né? Mas aquilo ali é uma violência. Tu fala assim, meu Deus, que violência, mas é uma violência gratuita, sabe? Um dia eu estava sentado com meu filho no shopping, eu vi umas moças passando assim, vi que tinha algumas coisas que elas fizeram no corpo agressivo, que ficou até chocante, ficou até feio. Aí você via uma intervenção cirúrgica ali, houve uma cirurgia ali naquele negócio ali, daquele jeito, que ficou uma coisa assim bizarra. Mas são violências também. Só que tem uma violência que te agride mais e tem outra violência que te agride menos. Você concorda comigo ou não? Sim ou não? Escravidão. Se choca a escravidão? Corrente no braço. Você lembra de uma família aqui nessa região aqui, nossa área lá da Zona Oeste ali, Guaratiba? Um cara deixou uma família toda cativa na corrente, não tem? Chocante aquilo, né? Cada um que vê, ai meu Deus, isso aqui. Eu fico imaginando a cabeça da mulherada. Ouvindo as mulheres. Eu sou filho de mãe solteira. Fui criado com a minha mãe, com a minha irmã. Então, tinha 2 mulheres na minha vida. Sou muito devedor às mulheres, entendeu? Casei com Denise Franco. Estou casado com Denise Franco desde que ela tem 16 anos de idade. Estamos casados há 40 anos. Se Deus quiser, a gente faz 41 anos. Tivemos uma filha menina, Denise cercada de menina o tempo inteiro, e agora Deus nos contemplou com 3 netinhas. Falam para Dedéu as 3. Você imagina aquelas meninas quando elas soltam assim, 3 netinhas. Ganhamos uma filha quando Daniel casou,
Ganhamos um outro filho quando Débora casou. Na ordem foi Rafael, depois Yasmin, que está ali. E vieram mais 3 garotinhas, vieram 2 garotinhos. Mas as meninas estão sempre presentes na nossa vida. Então, a gente percebe como tem coisa que choca mais a mulher do que o homem. Tem coisa que a mulher vê assim, ela é muito mais agredida quando vê do que o homem. Vocês concordam ou não? Essa coisa da escravidão física é uma coisa que choca. Mas deixa eu te fazer uma pergunta séria para você, né? A escravidão mental. Por que a escravidão invisível choca menos do que a escravidão visível? Essa choca mais, porque logo é agressiva. Tu vê corrente, mas quando tu vê uma pessoa cativa na alma, não choca tanto. Inclusive, tem mulheres que cultivam escravidão de alma, cultivam mesmo, cultivam. Eu vejo, eu estou com 62 anos de idade, então já viu que eu estou na estrada há muitos anos. Então, eu já vi muitas mulheres que se tornaram cativas de homens, de pensamentos, de algumas idolatrias que elas estabeleceram para a vida, e que não é tão chocante, porque não tem uma corrente. Porque se alguém botar uma corrente no teu pulso e te amarrar, imediatamente você percebe e reage. Diz, meu Deus, não sou escrava, não. E até se você se achar que está sendo explorada também, lá de algum jeito, no teu serviço, na tua casa, meu Deus, estão me tratando igual a escrava. Tem coisa que é perceptível, percebe. Mas quando a alma está cativa, aí não. Quase não se toca, quase não se vê, quase não se fala. A escravidão mental, ela não é muito percebida. Inclusive, a maior parte das vezes passa por nós assim como uma coisa, mas é uma escravidão também. Vi um vídeo, uma ocasião, um rapaz fazendo um abaixo-assinado para preservar uma ave que está em extinção. Você aí assina aqui. Aí um assinava, outro assinava. Depois, quando o cara assinava em prol da vida do pássaro que estava em extinção, ele falava assim, e os ovinhos também estão destruindo os ovinhos. Aí o pessoal voltava lá para assinar. Quando ele assinava os ovinhos, ele dizia assim, bem, eu também estou com outro aqui, estou com outro abaixo-assinado aqui sobre aborto. Queria que você, a tua assinatura para preservar a vida humana. Aí, assina, não assina? Aí começava aquela tensão. E a maioria não assinava. Você assina pela vida do papagaio, sei lá, do pássaro que era, pelos ovinhos, mas não por um feto. Não, por quê? Porque tem é um conflito de ideias, ideologias e pensamentos. Como, né, meu corpo, minhas regras entrou, e agora você não percebe a incoerência. Eu não estou nem falando contra nem a favor, amados. Por favor, embora todo mundo saiba que eu sou contra o aborto. Né? Senão eu não estaria aqui. Se eu fosse a favor do aborto, eu não estaria nem vivo. Minha mãe é mãe solteira na década de 60, gente. De um homem casado, solteira de um homem casado, grávida de um homem casado. O que era naquela época? Era tudo para abortar, era rápido, era ligeiro, era todo mundo a favor, que era a pior tragédia do mundo, uma mulher na década de 60 ficar grávida sem ser casada. E eu sou fruto dessa mulher que disse, não, esse bebê vai nascer. E eu nasci desse jeitinho aqui, do jeito que eu sou. Minha mãe sofreu um bocado ainda comigo, mas depois ela teve alegria também quando viu Jesus entrando e cumprindo o propósito dele na minha vida. Amém? Mas assim, eu estou falando de uma incoerência louca, de um mundo louco, de um mundo onde você olha assim e não vê, no mínimo, uma coerência. Eu lembro até que um garoto que não assinou falou assim, eu prefiro as aves. E saiu. Então, aí você pode dizer, pô, que chocante. Não, mas a Bíblia fala de gente que prefere planta. Jonas era um profeta de Deus. Jonas era aquele cara que Deus deu uma missão para ele. Vai a Nínive, prega lá, e diz que em 40 dias eu vou destruir tudo. Anuncia lá. Era um anúncio
uma pregação sem perdão, sem graça, sem se arrepender, não tinha nada. Era só assim, ó, avisa que daqui a 40 dias vai acabar tudo. E Jonas não quis ir. Foi na marra. E quando foi daquele jeito. Diz que passou lá na feira 3 dias falando. E depois sentou para ver o circo pegar fogo. Doido para Deus queimar tudo em 40 dias. Agora está 37. E aí surge uma planta que o cobre, que o acalenta, mas a planta, em 24 horas, ela nasce e morre. E ele fica lamentando, fica melancólico por causa da planta. Então, essa coisa de valorizar mais a planta do que as pessoas é coisa antiga. O ser humano é capaz de dar mais valor a um cachorro do que a uma pessoa. O ser humano ele é capaz de dar mais valor à plantinha, de regar a plantinha todo dia e não dar atenção para um outro ser humano. Ele é capaz. Eu sou capaz, você também. Somos capazes dessa perversão toda, desse cativeiro, porque é um cativeiro. É uma forma de escravidão mental, onde a gente não discerne claramente os valores. O que é que tem valor e o que de verdade não tem valor, quer gostando, quer não gostando. Mas é um cativeiro mental que a maioria não enxerga que tem. Deus falou com Jonas, o sujeito, preste atenção, pay attention, please. Tu acha que eu não me compadeceria desses milhares de pessoas aqui? Você acha que eu não me compadeceria? Você está compadecido da tua plantinha, pô. Está chorando porque arrancou lá o frutinho, lá, matou a árvore. Tu acha que eu não ia me compadecer de gente que não sabe discernir a mão direita da esquerda, assim, essa expressão que ele usa, o profeta? Você acha que eu não ia me compadecer? Você é você, eu sou eu, pô. Deus é Deus, pô. Ele não deixa de ser quem ele é por nossa causa. Ele é livre. Deus é livre. Deus é livre. Eu vi uma entrevista de um psicólogo aí famoso, aí, o Augusto Cury, lembra? Há muitos anos, um irmão me apresentou um livro aqui na Barra. Falou assim, pô, Franco, esse cara aqui, olha que esse cara andou escrevendo aqui. Tá. Eu falei, amado, esse cara se converteu. Tu acha? Não, ninguém diz essas coisas se não tiver um encontro com Jesus. Mais tarde eu fui entender o caminho que ele percorreu. E ele alega, até recente eu ouvi ele dizendo novamente, que ele alega que Jesus é são. Ele achava que Jesus era fruto da imaginação humana, que era uma imaginação de alguém. Mas ele, quando estudou a mente de Jesus, ele chegou à conclusão de que Jesus não poderia ser fruto de uma mente doentia igual a nossa. Ele, de homem eu entendo, tudo doente. Essa mente aqui é livre. Era capaz de beijar o traidor dele e chamar de amigo. Esse cara não existe. Esse cara, o homem cria Thor, cria Hulk, cria qualquer coisa. Capitão América. Mas Jesus não, pô. Jesus não pode sair da mente de um ser humano como nós. Jesus está acima. Aí o cara se quebranta e recebe Jesus como sendo Filho de Deus, identificando realmente. Ele não existe aqui, não é um homem comum, porque ele é são. Ele tem uma mente sadia, ele é são. Você pode dizer amém ou não? Amém. Nós vivemos num mundo, quer você goste, quer você não goste, quer você creia, quer você não creia, que ele lembra assim, lembra um filme que eu assisti, eu gosto de filme de ação, mas assisti um filme, uma ocasião, já faz tempo, né, que os filmes bons estão cada vez mais raros, né? Mas um filme onde um hacker entrava, ou um grupo de hacker entrava no sistema de uma cidade e tirava todos os sinais de trânsito, assumia o sinal de trânsito. Você consegue pensar numa cidade igual a nossa, que dá uma pane em todos os sinais de trânsito? Que todos os avisos de perigo, não cruza, acaba? Você consegue imaginar algo assim? Tu acha que é perigoso ou é tranquilo? Com o trânsito, com o sinal já está ruim, né, cara? Com o sinal já tem gente avançando vermelho, atravessando o seu. É assim ou não é? Agora imagina sem sinal.
O nosso mundo é assim, o nosso mundo não sinaliza o perigo. Não tem sinal. Nós vivemos num mundo onde não tem um sinal, de exemplo, perigo, perigo. Não existe. Não existe isso. Vários lugares, várias portas, várias situações, você pode entrar achando que é bom, parece que filme de terror quando eu era criança, achando que é legal, como é que é? Pague para entrar, reze para sair, algo assim, porque o mundo é assim, o mundo é cheio de ciladas, o mundo é um perigo, de verdade, é um perigo. O mundo que a gente vive, ele é mal sinalizado, não, ele não tem sinal. Alguém pode reclamar, essa rua está mal sinalizada. Não, ele não tem sinal. O mundo não tem nenhum sinal. Né? Não há como você dizer assim, é perigoso, não é perigoso. Né? E é por isso que a gente vê muito guia cego guiando o outro cego. Você talvez não... o que o Franco está tentando dizer? Eu estou fazendo uma introdução longa para te levar a um raciocínio. Tá? Porque eu penso assim, se você souber de um médico, não sei se tem algum médico ou médica aí, né? Médico não, médica, me ouvindo. Mas se souber de um médico que erra completamente na hora de sentar contigo e de fazer o teu diagnóstico, ele é um cara confuso, que não sabe o que faz, e alguém te adverte, diz, olha, o doutor fulano, doutora Beltrão, vai não, isso é uma confusão total. Você acha que não existe esse tipo de gente? Existe ou não? Há uma semana eu conversava com uma moça, eu fui aqui no Alto da Boa Vista ministrar com um grupo de irmãos. Terminou ele no almoço, uma irmã sentou conosco. Lembra, Dora? Cristina sentou. E ela falou que estava com um zumbido no ouvido, que está de deixar ela louca. E ela falou, isso pode ser mais de 1000 razões. Tem que fazer tantos exames, mas que o primeiro grupo que ela enfrentou é um grupo de charlatões da medicina. Ela falou, gastei uma grana. E depois que eu gastei muito dinheiro, alguém me advertiu e falou, sai, porque isso aí é um grupo de charlatões. Então tem tudo. Agora, se avisa que é um charlatão, tu vai? Vai ou não? Claro que não. Tu vai fazer, pô, vou isso aí não. Mas se o médico for bom no diagnóstico e ruim no medicamento? Não, ele acerta na hora, ele bateu o olho em você e diz, ih, já sei o que é isso. Uf, o diagnóstico é preciso, mas na hora de medicar, ele te dá o medicamento errado. O que você pensa sobre isso? Você iria? Claro que não. Você, pô, Frank, que bobagem você está perguntando. Claro que não. Mas, amados, isso tem uma relação profunda com o mundo que a gente vive. Esse mundo de muitas incoerências. Por quê? Porque a gente não percebe. Tem coisa que a gente embarca. Vou tentar falar isso de uma forma melhor para você entender. Assim, a melhor maneira para você entender seria o seguinte. A nossa forma de ver a vida, passa pela nossa fé. O que eu creio é como eu vejo. Não tem nenhuma possibilidade de ser diferente. É o que você quer. E todos nós aqui, todas vocês são filósofas. Todo mundo é formado em filosofia. Vocês não sabem, mas são. Vocês pensam. Vocês têm doutrina. Eu não estou falando que é a doutrina de Jesus apenas. Estou falando que você já tem uma doutrina. Você nasce, já é formada desde criança. Você faz o que faz, você age, você entende a vida a partir do que você crê, da tua fé. Então, se eu perguntasse para você sobre sexo vai depender da tua ideologia. A ideologia de gênero. A palavra que já é mente. Não é nem mais... mas eu sei que é diferenciar um homem de uma mulher ali, o homem... Não, agora nós vivemos num mundo que não mais. Não mais. Por quê? Porque as pessoas compreendem, receberam o ensino de que o homem agora ele pode ser um homem, pode ser uma mulher no corpo de um homem, pode ser um homem no corpo de uma mulher, pode ser as variáveis todas possíveis e imagináveis, que você já sabe que é assim, que é ensinado e tal.
Mas isso aí é só uma amostra, mas na verdade de um todo. É porque tem coisa que te escandaliza ainda, mas tem coisa que não te escandaliza mais. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? As minhas netinhas sentadas lá comigo, meu neto também, a mesma reação. Aparece uma cena de um beijo qualquer na televisão. Sabe como é que eles fazem? Já viu criança vendo beijo? O que eles fazem? Esconde a cara, eles têm pudor. Eu lembrei que eu tinha esse pudor também. Falei, meu Deus, eu era assim também. Eu, quando vi um beijinho... Já viram criança fazer isso? Criança? Quem já viu? Já viu? Ela nasce, ela... É uma educação normal. Ninguém fica dizendo, beijo é pecado. Ninguém fica falando essas coisas para ela. Elas têm um pudor natural. Aí vocês, mas que besteira. Não, até a década de 50, ninguém beijava na boca na rua. Beijo na boca não era uma coisa comum. Hoje se vê beijo na boca, tudo que era, mas não era assim. 10 anos antes de eu nascer, não era desse jeito. Você sabia disso? Não, se não sabe, pesquisa. O primeiro beijo famoso do mundo, eu acho, aí eu não tenho certeza, não posso precisar. Eu acho que foi daquele marinheiro com aquela enfermeira no final da Segunda Guerra Mundial, aquele beijo famoso, que o cara dá uma dobrada nela assim. Aquele beijo, até hoje está aí. É um beijo numa rua famosa do final da Segunda Guerra Mundial, acho que numa rua lá dos Estados Unidos. Aquele beijo rodou o mundo, aí beijo, daqui a pouquinho beijinho discreto, aquele beijinho. Agora tem beijo de tudo que é jeito. E as pessoas não, para elas não tem nada estranho. Já foi estranho, agora não mais. Por quê, Franco? Porque algo mudou dentro da mente humana. Mas quando você olha para a matriz, para aquela coisa pequenininha, parece que ainda tem coisas que elas não foram formadas ou deformadas, não sei o nome melhor. Elas ainda têm um pudor. Tem gente que tem pudor ainda. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Eu vou falar que saía do encontro de casais uma ocasião, e aí um casal me puxou para conversar, ele querendo... O assunto era sexo. Posso falar sobre sexo tranquilo? Não posso, não? Bem, aí o assunto era sexo, ele queria um tipo de sexo, ela não queria. Ele, não, mas o teu corpo é meu. Deu uma Bíblia, deu um texto bíblico para ela, né? 1 Coríntios 7 está aqui, teu corpo me pertence. E eu com o maior cuidado de falar com ele o seguinte, falei, olha, o amor transcende essa visão de liberdade tua aí. Ele é transcendente. Como assim transcendente? É assim, ela tem uma consciência. Você quer violar a consciência dela por causa do teu prazer. Já começa assim, não é amor porque tu quer impor para ela o teu prazer. Isso já não é amor. Mas vamos dizer que não fosse isso. Vamos dizer que o prazer é mútuo. Vamos dizer que o prazer é mútuo. Porque também tem gente que tem... Né, mesmo que doa, mesmo que sofra, mesmo que... Eu estou falando da violência. Né? Se dá prazer, quer. Né? Parece lá aqueles epicureus lá. Se dá prazer... Se vai dar prazer, pode arrancar sangue, que não tem nenhum problema. Tem gente que é desse estilo mesmo. Mas eu estou falando, não é o caso da tua mulher. Então, a mulher ela tem um pudor, ela tem uma consciência, e consciência é uma autoridade. Ela não tem essa formação, embora essa tua formação para mim é egoísta, falando para ele, é egoísta, mas ela não tem essa tua formação. Ela é uma pessoa que ela pensa diferente, ela age diferente, ela tem outra formação. E se você quiser amar, realmente amar, coisa interessante, irmãos, olha que coisa interessante, como as pessoas, é um tema físico, sexo é físico, né? Mas não, é a alma também. Você pode violar a alma da outra pessoa por uma questão sexual. Pô. Mas quando você fala pega sexo e joga assim, joga sexo, cada um tem um pensamento diferente. As pessoas imaginam de forma diferente os temas. E por que elas imaginam diferente? Porque elas enxergam diferente, elas fazem
diferente. É a fé. É a fé. É a fé que você tem que preside todas as coisas. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Ó, tu quer ver um exemplo? Eu falei do aborto. Esses dias, passando ali vi uma televisão ligada. Lembro se foi, acho que foi lá em casa, rapidamente. O Fantástico fez aniversário por esses dias agora? Fez ou está fazendo? Quantos anos? Estava passando uma cena antiga dos primeiros Fantásticos. Curiosamente, era um feto e o coração batendo. Tum, tum, tum. O show da vida. O show da vida. Ou seja, há 50 anos, quantos anos o Fantástico fez? 50? Há 50 anos, o Fantástico, a chamada do Fantástico era um feto com o coração batendo, tum, 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 dizendo que era o show da... Hoje eles fariam isso, hoje? Jamais fariam um negócio desse. Mas há 50 anos eles pensavam. Eles criam que o feto dentro da barriguinha, batendo, era igual a vida. Era igual a vida. Hoje não mais, mas era. Há 50 anos era. O que mudou, Franco? O que mudou não foi a biologia, foi a mente. Não é a biologia, é a mente. O juízo que você vai precisar fazer, sabe qual é? É se essas mudanças são mudanças que libertaram de verdade ou se escravizaram. São mudanças que libertam ou mudanças que escravizam. E talvez isso não te choque, minha querida, você que está me ouvindo. Sabe por quê? Como eu disse, a escravidão que nos choca é a visível, não é invisível. A gente é mais condescendente com a escravidão invisível. Vou dar a minha pausa daqui a pouquinho, tá? Me lembra aí quanto tempo eu já falei. Agora eu conversava com o moço lá fora. É a tua fé que diz sobre casamento. O que é casamento? Não me responda. O que é casamento? O que é família? É aqui que vai dizer. É a tua compreensão de família que vai definir teu comportamento. Quando eu vejo alguém ter um tipo de comportamento diferente, eu sei que ele pensa o quê? Ele crê de outro jeito, sobre família, sexo, dinheiro. Ele vai crendo tudo de maneira... E hoje, mais do que nunca, está uma babel, está uma confusão. Não sei se vocês concordam comigo. Isso em várias áreas. Isso em várias áreas da vida. Várias áreas da vida. Esporte está confuso, em vários aspectos. Vários aspectos. Até no aspecto que eu até pensei assim, eu falei, cara, eu queria ouvir alguém falar sobre feminismo e os atletas trans. Eu queria entender o que uma feminista... Eu queria ouvir, sinceramente, não, mano? Estou brincando, não. Eu queria sentar com uma feminista, um cara feminista, assim, feminista mesmo, roxo, e que me explicasse essa relação do esporte, da presença trans no esporte, lá que deixa as meninas sem ganhar nada. Para trás. Eu queria entender como que a mente feminista percebe isso. Eu queria só entender por curiosidade, até para aprender também. Aprender melhor, né? Porque eu sei, o que eu imagino é que... porque às vezes a incoerência é tão grande, às vezes é uma coisa tão absurda que a pessoa nem consegue ver o absurdo dela. Abcego e abmudo, tudo junto. Ela não consegue ver. E tem coisas que a pessoa não sabe nem explicar. Eu estou falando sério para vocês. Vou terminar aqui falando algumas coisas sobre psicologia. Nunca vi... Eu já ouço sobre psicologia há muitos anos, mas eu nunca vi... Acho que é por causa da internet, né, Renata? Não é porque a internet dá voz para todo mundo, acho que é isso, né? Como a internet dá voz para todo mundo, então todo mundo tem direito a falar sobre tudo. E não é só... A psicologia, é claro, muitas correntes a psicologia tem, então a confusão é maior. Mas imagina, não deveria ter essa confusão no meio dos nutrólogos, mas tem.
Qual alimento que pode comer? Você sabe quando o Covid foi startado em 18 de março de 2020. A hora que virou uma realidade lá em casa, eu falei para a Denise, a partir de hoje a gente não assiste mais televisão, notícia nenhuma na internet para as coisas doidas. Né? Para que doidou geral. Eu falei, vamos ficar em casa, só Bíblia, oração, livro, aproveitar para fazer algum outro trabalho. Nada de notícia. Mas por quê? Vai ficar uma loucura, amor. Já conheço. Vai ficar uma loucura. Vai ser uma loucura. Vai ser gente falando qualquer coisa. E vai dividir o sinédrio. Vai ser horrível. Então é melhor não. Vamos aquietar o meio. Vamos ficar aqui. Ficamos ali. Pegamos Covid em novembro. Dia 1º de novembro de 2020, nós pegamos Covid pela primeira vez. Pegamos o Covid, passamos pelo Covid e tal. E sem ouvir bobagem. E tem de tudo que é lá, tem tudo que é jeito. E na hora do Covid ficou claro que nem aquilo que deveria ser mais sensato, mais exato, nada. Os médicos não se entendiam. Um falava verde, outro falava... Me lembrou uma aula que eu tive de psicopedagogia há alguns anos. Renata, que tristeza aquela aula. A professora, ela apresentou assim, mais 12 correntes, assim, e algumas bem antagônicas, uma bem diferente da outra, uma dizendo é por aqui, outra dizendo é por ali. Mas uma menina já lecionando perguntou assim, professora, qual delas eu... O que você quiser. Mas como assim, o que eu quiser? Não, o que você quiser, escolhe uma aí, escolhe uma dessas correntes, vai. Eu assim, fiquei de bobeira. Eu falei assim, mas não podia nem para dar um toquezinho assim. Mas isso é um retrato do mundo. E parece que isso está cada vez mais intenso, mais forte, mais adiante. E aí a gente não fala a mesma língua sobre alimentação, a gente não fala a mesma língua sobre ansiedade, a gente não fala a mesma língua sobre nada. Nada. Porque o mundo é um mundo doido. Você pode dizer amém ou não? Eu quero fazer uma pergunta e dar uma resposta para você. Lucas 18:8, Jesus falou assim, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Pergunta. Resposta de Paulo a essa pergunta, 1 Timóteo 4, 1 e 2. Paulo vai dizer assim, ora, o Espírito afirma, e é só para você entender, tem coisa que Jesus falou assim para os discípulos, eu não vou falar tudo para vocês, não. Mas quando o Espírito vier, ele vai falar. Então Jesus disse, eu não vou falar tudo, mas quando o Espírito Santo vier, ele vai falar tudo que vocês precisam. Então Paulo agora está dizendo que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da... Então é real. Quando Jesus voltar, a maioria vai estar em crise, ou uma grande parte vai estar em crise de fé. Não vai saber realmente o que crê. O que crê, realmente confuso, cada vez mais confuso, cada vez mais complicado. E o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por, aí diz a causa, obedecerem ao quê? Espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aí você pode dizer, mas demônio? Quem é que vai ouvir um demônio? Filho. Nunca foi tão importante você se apegar à Escritura e olhar a Bíblia com seriedade. Nunca foi tão importante. E se você pegar 2 Timóteo 3, de 1 a 5, aí você vai ver um retrato do nosso mundo. É outra profecia também. Ele vai dizer, mas você precisa saber disso. Versículo 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos
Difíceis, tem uma versão que fala trabalhosos. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos ingratos, ímpios, sem afeição. O que é afeição natural? A afeição natural é um homem gostar de uma mulher gostar de um homem, um pai gostar de um filho gostar de... Essa afeição natural, natural. Sem afeição natural. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder da piedade. O poder dela. Fique longe também destes. 2 profecias sobre os últimos tempos. Eu te pergunto, são boas as palavras ou são difíceis? Sim ou não? São difíceis? Eu falei que ia terminar, mas tenha paciência comigo. Assim, há vários anos mesmo, eu tinha cabelo, eu era jovem. Nós fizemos um retiro de homens lá no sítio. Deve ter sido aí 97, 98, fizemos um retiro de homens. E nesse retiro de homens, se os homens estivessem aqui, talvez Cidinho com certeza estava lá, uns outros homens desse tempo. Nós fizemos uma pergunta aos homens, para eles responderem em grupos pequenos. E a pergunta é a seguinte: o que o diabo queria de Jó? Seus bens, seus filhos ou a saúde dele? O que o diabo queria destruir? Bens, filhos ou saúde? E aí, os homens foram para o grupo pequeno, e a gente supervisionando, depois a gente foi pegar a resposta. Unânime. Sabe qual foi a resposta unânime? De todos os homens, sem se conectar, sem nada. Todos eles chegaram a uma conclusão que o diabo não queria filhos, não queria bens, nem a saúde, queria a fé. Eles chegaram à conclusão, pelo Espírito Santo, só pode ter sido, que olhando a história de Jó, todo aquele drama daquela poesia, que o diabo queria a fé daquele homem, a fé. Então existe uma luta real com relação à tua fé. Claro que tem. Paulo, lá em 2 Timóteo 4, 7, se lembra? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então, a tua fé é um alvo. Você é uma pessoa. Se liga que eu vou falar. Se liga. Abre teu coração. Acorda aí. Você é uma pessoa que tinha uma fé mais viva, mais intensa, quando você nasceu de novo. Se você lembrar como é que você era novo, convertido, você era vidrado em Jesus, a palavra estava viva, você era capaz de ordenar os montes, sai daqui, vai para lá. Tua fé era mais intensa. E com o passar do tempo, essa fé começou a ser combatida e minada, e você já não tem mais as mesmas convicções. É triste isso, quando deveria ser o contrário. Diz que nós crescemos em convicção, em fé, mas a luta está tão ferrenha que tem gente que tinha uma fé maior, hoje está com uma fé menor. Tinha mais certeza, hoje tem mais dúvida. Então, eu tive uma crise de pânico em 2002. Pensa numa coisa medonha. Que coisa terrível. Só fala diabólico, que coisa horrível. Eu fui 2 vezes ao médico. Fui no dia que eu passei mal e no dia seguinte. Depois não voltei mais. Aí ele falou, mas por quê? Falei, estou com problema com o médico. Não, tem irmãos que são médicos. Irmãos amados, psicólogos. Falei da Renata, pode ter outra aí. Tem vários irmãos, vários profissionais. Por que tu não foi, Franco? Porque eu vi que era um problema, era uma luta contra a minha fé. Falei, Denise, se eu seguir adiante, a minha fé vai embora. Daqui a pouco eu estou escravo de medicamento, daqui a pouco acabou. Tudo que eu creio, tudo que eu prego, vai para o beleléu. Então era um drama de fé. Então eu tinha crises
Ó, o pior lugar para você ter um gatilho estourado é dentro de um avião, uma viagem longa. Meu irmão, crise de pânico dentro do avião. É horrível, cara. Porque você não sabe o que está fazendo. E quando você está em pânico, a primeira coisa que você pensa, tem que ter um médico perto de mim, tem que ter alguém que me ajude. Não é uma desgraça, cara. E você fica assim, meu Deus, será que tem alguém que pode me ajudar aqui? Vou morrer, cara. Estou passando mal. Abrir a porta não dá, sair não dá. O que vai ser de mim? Cara, pensa que coisa horrível. 7 anos desse jeito. Como foi que demorou muito? Não. Quer saber? Um dia Deus me falou que ia demorar. Como assim foi? Estava lendo Hebreus, capítulo 12, e eu lendo Hebreus, eu vi assim, os pais de vocês disciplinavam vocês por pouco tempo, segundo melhor parecia a eles. Lá no versículo 10 ele vai dizer, eu, porém, corrijo vocês para aproveitamento. Quando eu vi aproveitamento, pouco tempo, aproveitamento, eu falei, vai demorar. Eu sabia que era uma correção, eu sabia que Deus estava corrigindo a minha vida, eu precisava daquilo. Mas que alguém precisa. Precisa, você não faz ideia o que pode acontecer quando você enfrenta um problema na tua vida desse tamanho. Como você é transformado. Como você é transformado. E eu sabia que a minha fé estava ali, em jogo. Falei, cara, o que vai ser da minha fé? É a minha fé. O diabo não quer minha cabeça, minha alma, meus filhos. O diabo quer a minha fé. Eu pensava que é um tema de fé. Por quê, Franco? Porque a fé, ela te dá noção de como você vê a vida. E aqui eu termino para dar aquela pausa gostosa para você. Você já ouviu falar de um documentário chamado What's a Woman? Não sei se é War. O americano fala War, né? Já ouviu falar sobre esse documentário? O que é uma mulher? Nunca viu, não, inglês? O que é uma mulher? É um documentário altamente polêmico. Por quê? Porque o cara sai por aí, ele quer fazer uma pesquisa. Ele pergunta a vários profissionais, professores universitários. Ele só faz uma pergunta, e pergunta para várias mulheres. O que é, afinal de contas, uma mulher? Está rindo, Lúcia? Não é mole, não. Precisa ver a cara das mulheres, Lúcia. Assim, ó. Teve um que ele falou assim, pô, tu riu alto aí. Eu estava assistindo esse documentário e o primeiro momento dele é muito interessante, que ele vai uma profissional mesmo. Não sei se ela é psiquiatra, não sei, mas ele só busca gente especialista para conversar. E quando no final da pergunta ele fala assim, mas eu quero fazer uma pergunta. Ela, qual é? O que é, afinal de contas, uma mulher? Ela, sabe como é que ela respondeu? Eu não sei, porque eu não sou. Desse jeito, cara. Eu ri, cara. Não é possível que ela falou isso, mas com tanta naturalidade, sabe? Falou com tanta espontaneidade. Mas por que me chamou a atenção nesse documentário? Porque é assim, irmãs, preste atenção. Pay attention, please. Preste bem atenção. Num mundo como o nosso, onde muitas vozes dizem o que você tem que pensar, como você tem que agir, o que você é, as pessoas já não sabem mais o que é uma mulher. Eu te desafio a assistir o documentário até o final. Você não sabe. Tudo bem, um homem, de repente, não sabia o que é uma mulher. Mas perguntar para uma mulher, e a mulher não sabia o que é uma mulher? Não foi uma, várias mulheres entrevistadas. Afinal de contas, o que é uma mulher? Uma pergunta boa.
e não responder. Porque não sabe. Aí você fala, Franco, que coisa maluca, como é que não sabe? Não sabe. Não sabe porque é muita gente falando um monte de coisa sobre a mulher. Quando você diz assim, ó, criada com propósito, criada com propósito, ninguém vai saber nem o seu propósito se você não sabe quem você é. Então vai fazer o que você é. E aí vai entrar um drama maior, qual é? Aí volto para a tua fé. Eu volto para o tempo que você cria na Bíblia. Desculpa falar assim, mas eu preciso dizer. O tempo que a Bíblia era a palavra de Deus para você e ponto. Porque hoje a Bíblia é a palavra de Deus, mas também, mas a gente está no outro tempo, né, pastor? Então o outro tempo muda as Escrituras. Milhares de anos depois do Gênesis, perguntaram a Jesus sobre divórcio e novo casamento. É lícito, duas perguntas fizeram para Jesus. É lícito o homem repudiar a mulher por qualquer razão, por qualquer motivo? Uma escola rabínica cria que era por motivo, só um motivo, outras brigavam porque eram vários motivos diferentes. Se a mulher cozinhou mal, passou mal, se ela fez alguma coisa ruim, o cara podia divorciar e outra não. Apenas em um único caso que pode. Eles discutiam sobre esse assunto, perguntaram ao mestre Jesus, mas, ô mestre, então diz aí, qual é a resposta? É lícito, a outra perguntava, é lícito repudiar? A outra pergunta não é lícito repudiar por qualquer coisa, é lícito repudiar. É lícito. Então fizeram as duas perguntas para Jesus, e Jesus as duas vezes foi para onde? Para o Gênesis. Vou falar para você assim, não foi assim desde o princípio. Você já viu que tem gente que crê em Jesus, mas não crê no Velho Testamento? Jesus, mas Noé, né, Franco? Jesus eu creio, Noé não. Mas quem falou de Noé foi Jesus. Jesus fala de Noé, Jesus fala de Daniel, Jesus fala de Elias, Jesus fala de Jonas. Jesus fala desses caras todos, pô. Jesus não nega nenhum deles. Então, tua fé precisa de uma balançada se você está desse jeito aí. A grande questão é a seguinte, querida. Não dá para falar, é impossível falar de propósito quando você não tem a Bíblia como o único fundamento da verdade para a tua vida. Não dá. Porque você vai juntar a tua herança, teu legado, tuas avós, tua professora da faculdade, vai juntar tudo e vai querer definir mulher. Aí dá essa confusão aí que o cara procura, pergunta e ninguém responde. Para você saber o que é uma mulher, só tem uma forma. Indo para onde? Para o manual de instrução, pô. Por isso que eu falei que essa reunião não termina hoje, nem a pau. Falei, como que a gente vai começar um assunto desse e em 2 horas falar o que é propósito? Chamadas com propósito, elas não sabem nem quem elas são. Tem que haver uma revolução, primeiro para você saber quem é você. Quem é você? O que a Bíblia diz que é uma mulher? O que a mulher é? Porque, Franco, mas aí também estou condicionando minha mente, estou debaixo de outra escravidão, vou usar a palavra melhor. Estou debaixo de outra escravidão. Está. Inclusive, por isso que a Bíblia chama Deus de Senhor. Senhor é Kyrios, dono, autoridade máxima. E é por isso que também os cristãos se auto-intitulavam servo de Jesus. Servo e escravo é a mesma palavra. Quando você fala Senhor Jesus, está dizendo, Ele é meu dono. Quando você fala, sou teu servo, está dizendo, sou teu escravo. É disso que você está falando. Você está dizendo, eu sou teu escravo, eu não dependo de salário, eu não dependo de horário, eu não dependo de nada, eu sou teu escravo. É isso que é a relação. E o escravo, o que ele faz? Ele tem que pegar o manual, a palavra, o que ele fala, o que é. Agora, aceitar isso na pós-modernidade, só um milagre. Só um milagre. Você pegar e abrir a Bíblia e crer e dizer, é desse jeito
Então é desse jeito que eu vou viver. Mas se você escolhe viver do teu jeito, você vai ser uma guitarra pendurada na barbearia. Pode ser um enfeite lindo, mas está fora do teu lugar. Amém?